Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa quinta-feira, dia 28 de novembro, nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. Ontem foi noite de rodada cheia, foram 14 jogos disputados, então tem muita coisa pra gente falar no episódio de hoje. Então eu não vou nem ficar enrolando muito aqui na introdução, só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos. Pessoal aí que tá assistindo na Premiere, fica à vontade pra comentar no chat, tá? O chat é de vocês. E se puder pegar o linkzinho e mandar para um amigo seu e trazer ele aqui para a Premiere, faça isso, porque ajuda muito no nosso engajamento, né? No nosso tão valioso engajamento, tá bom? Então, é isso. Roda a vinheta e vamos começar falando sobre Miami Heat e Charlotte Hornets. Vai! Beleza então, pessoal, Miami Heat e Charlotte Hornets. Esse aqui foi um dos jogos, né, que abriu a rodada, né, foi ali um dos jogos das 9 horas. E foi um bom jogo, viu? Foi um bom jogo que quase terminou com uma entregadaça do Miami Heat, né? O Heat que até o terceiro quarto fez um jogo bom, né? Fez um jogo bom, principalmente ali na parte defensiva. Né? Miami chegou a limitar o Hornets a menos de 20 pontos em 2 quartos. No segundo e no terceiro quarto, o Hornets pontuou abaixo dos 20. O LaMelo vinha tendo uma noite desastrosa nos arremessos. Ele teve uma noite desastrosa. 7 de 20 para 3 não é um bom aproveitamento, mas ele teve ali um bom volume. Foi uma noite de muito volume e pouco aproveitamento do LaMelo. Só que até o terceiro quarto, cara, ele tava muito bem contido, o Heat não tava cedendo nenhum visual limpo pra ele. O Heat tava jogando bem. Bom jogo do Heat. Só que aí, no último quarto, cara, tudo desandou. Né? O Heat começou a fazer cagada atrás de cagada. E assim, só não perdeu porque, sei lá, velho, Deus não quis. O Heat só não perdeu porque Deus não queria que o Heat perdesse ontem. Porque, mano, o time fez tudo pra perder. Errou lance livre quando não tinha que errar, cometeu turnover, forçou bola. Uma coisa horrorosa. O fechamento de jogo do Heat foi muito ruim, só e venceu ali. Na total falta de juízo, mas venceu. Venceu, 98-94 foi o placar. Essa foi a 8ª vitória do Heat na temporada. Heat, campanha de 50%. E o Charlotte segue empilhando derrotas. Né? Depois de um início muito bom, né? Conquistando boas vitórias, entregando grandes jogos, o Hornets está aí numa sequência fraca, né? O time agora já tem 12 derrotas, já tá com campanha 6-12. Difícil, cara. Difícil. Complicada aí a fase do nosso querido Charlotte Hornets. Destaques do jogo, pelo lado do Heat, Duncan Robinson e Tyler Herro foram os destaques. Tyler Herro, 27 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Duncan Robinson, 6 bolas de 3. Duncan Robinson que tá jogando bem nessa temporada, viu? Precisamos falar mais sobre o desempenho do nosso querido Jimmy Neutron. Pelo Hornets, mesmo muito bem marcado e tijolando tudo, o destaque vai pro LaMelo. 32 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. O que pegou ontem foi o aproveitamento para 3, que foi muito ruim, 7 de 20, e os turnovers, né? 7 turnovers cometidos. Foi um jogo bem sujo do LaMelo. Muito por conta da boa defesa do Heat. E como eu disse, até o terceiro quarto fez um trabalho muito bom. Seguindo, tivemos uma das grandes surpresas dessa temporada, que foi a vitória do Hawks em cima do Cleveland, mano. Surreal o que o Hawks fez ontem, jogando em Cleveland, lá em Ohio, conseguiu
bateu o Cavaliers por 135-124. Foi um jogo onde o Cavs começou melhor, né? Nos primeiros minutos ali, o Cleveland conseguiu colocar o seu ritmo de jogo, conseguiu se impor, abriu ali uma boa vantagem. Só que a Atlanta se recuperou, né? A Atlanta se recuperou, Trae Young fez um jogo na parte de criação excelente, excelente. E aí tendo aí a ajuda do Rizaché, do próprio DeAndre Hunter ali, o Hawks conseguiu voltar pro jogo, cara. O Hawks voltou legal pro jogo. E o jogo foi pro intervalo, inclusive, com só 3 pontos separando os dois times. O Hawks empatou no fim do primeiro quarto. E no segundo quarto foi pro intervalo perdendo por só 3. Então, assim, equilíbrio total na partida. Equilíbrio total. E na volta do intervalo, o Hawks foi bem superior ao Cavaliers. Dá pra gente dizer isso sim. O perímetro do Hawks fez um trabalho excelente. As bolas de 3 caíram muito bem. Trae Young seguiu distribuindo muito bem o jogo. E a produção de Atlanta foi muito boa. Tanto no terceiro como no quarto período, o Hawks veio pra 37 pontos, cara. 37 pontos no terceiro quarto e no quarto período. Já o Cleveland fez um segundo tempo de muitos erros, muitos arremessos errados. O perímetro do Cavs não foi bem no segundo tempo. E a derrota veio, cara. A derrota veio, apenas a segunda na temporada. O Cavaliers, isso é muito louco. O Cavaliers perdeu 2 jogos nessa temporada. Um pro Celtics e outro pro Hawks. Loucura isso, né? Loucura. Perde pro campeão, o grande bicho-papão da NBA, e perde pro Hawks, que é um time que tá com 8-11 de campanha. Um time que parece que tá meio moribundo na NBA. Cleveland perdeu pros caras, mano. Jogo surpreendente, cara. Realmente foi um jogo bem surpreendente. A Atlanta conseguiu cometer o crime em Cleveland. E aí, muitos elogios pro menino Trae Young. Entre 20 pontos e 22 assistências pro Trae Young ontem. Né? Simplesmente o maior número de assistências da carreira dele, né? E o maior dessa temporada. Arremessando, teve ali seus problemas. Ele mesmo falou na entrevista pós-jogo que, pô, eu tô arremessando mal pra caralho. Eu tenho que pelo menos passar bem a bola. Então, ele mesmo sabe que ele não tá bem nos arremessos. E é muito bom ver que ele consegue impactar apesar disso. Né? Tem muito jogador que quando tá mal nos arremessos, simplesmente não consegue contribuir com o time. O Trae Young não. O Trae Young, apesar dos problemas de arremesso que ele tá tendo na temporada e da total falta de defesa dele, ele ainda assim consegue ser impactante em grandes jogos. E foi assim ontem. Muito bem nas assistências, gerou muitos visuais limpos pro Hawks. E vitória gigante, mano. Vitória gigante de Atlanta. E a grande zebra. Essa foi a grande zebra da rodada, sem a menor sombra de dúvidas. Tivemos algumas outras zebras, algumas outras surpresas, mas essa foi a maior. Essa foi a maior. E só pra não deixar passar, grande jogo do Jalen Johnson também, viu? Jalen Johnson, que é um menino que eu gosto muito. 22 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Jogou muito bem. O Rizaché fez um terceiro quarto muito bom. Bom jogo do Hawks, cara. Muito, muito bom jogo. Talvez o melhor jogo do Hawks na temporada. E um dos piores jogos do Cavs. Principalmente na parte defensiva. Cleveland ontem defendeu muito mal. E o perímetro ontem do Cavs deixou muito a desejar. Seguindo, Indiana Pacers e Blazers. Aqui, vitória boa do Pacers. 121-114 foi o placar. Mais um ótimo jogo do Haliburton. E é aquilo que eu falei no Switch TV Show passado. Existe uma simbiose muito grande entre Haliburton e o Indiana. Quando o Haliburton tá bem, o Indiana joga bem. Quando ele tá mal, o Indiana joga mal. Existe uma relação direta entre o bom momento do Haliburton
e o bom momento do Indiana. Existe uma relação direta. E ontem, de novo, ele jogou bem, e aí, consequentemente, o Pacers venceu. Ontem foi o terceiro bom jogo do Haliburton em seguida, e a terceira vitória seguida do Indiana. Então, existe sim essa relação direta entre esses dois fatores. E ontem, de novo, fez a diferença. 28 pontos, 7 rebotes e 10 assistências foram os números do Haliburton. E vitória do Pacers. 9ª vitória do time na temporada, campanha 9-10. E o Blazers, que vem apresentando um basquete bom, sofreu sua 12ª derrota ontem. 7-12 de campanha o Blazers. Quem venceu ontem também foi o Orlando Magic. O Magic que vive um momento, com perdão do trocadilho, mágico na NBA. Brincadeira, né? Não tem como, né? Não tem como não fazer esse trocadilho. Orlando Magic, momento mágico. Sou obrigado a fazer esse trocadilho, não tem como. Mas enfim, o Orlando Magic, que vive esse momento mágico, venceu ontem o Chicago Bulls por 133-119. Essa foi a 4ª vitória seguida do Orlando Magic e a 9ª nos últimos 10 jogos. O momento é muito bom. São 13 vitórias do Magic na temporada. Campanha 13-7. E segue sendo imbatível jogando em casa. O Magic ainda não perdeu jogando em casa nessa temporada. São 9 vitórias e nenhuma derrota. É o melhor mandante da temporada, se não me engano. Se não me engano, é o único invicto em casa, não é? Magic? Posso estar enganado, mas eu acho que ele é o único invicto jogando em casa. E, cara, ontem, ofensivamente, o Magic foi muito bem. Defensivamente, o time teve ali seus problemas, não é à toa que tomou 119 pontos do Bulls. Mas ofensivamente as coisas funcionaram. E aí, muito destaque pro Jalen Suggs e pro KCP. E não destaque pelo jogo defensivo dos dois. Eles foram bem na defesa. Mas ontem eles brilharam no ataque. Foram 6 bolas de 3 pro KCP. Melhor jogo dele na parte ofensiva com a camisa do Magic até agora. E 31 pontos pro Jalen Suggs, mano. Os dois ontem contribuíram muito no ataque e foram as peças-chave para essa 13ª vitória do Orlando Magic. Grande resultado do Magic, hein? Grande resultado do Magic que não para de subir na classificação, velho. Daqui a pouco o Magic vai assumir a liderança, viu? Fica aí vacilando, Cleveland fica aí perdendo pro Hawks, o Celtics fica aí entregando o jogo pra time mediano. Daqui a pouquinho o Magic vai passar, viu? Olho no Magic, hein? Olho no Magic. Paulo Banqueiro tá pra voltar. Não esquece que o Banqueiro tá pra voltar. Ó. Abre o olho, abre o olho. Ó, outro time que tem que, ó, abrir o olho. Houston Rockets, viu? Houston Rockets tá numa crescente absurda. Absurda. E ontem, vindo de back-to-back, vindo de uma prorrogação, né? Venceu o Philadelphia em mais uma prorrogação. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E as 2 últimas vitórias em back-to-back, jogando prorrogação nos 2 jogos. Esse Houston tá muito bem, cara. Muito bem. Ontem 122-115 foi o placar. 14ª vitória do Houston na temporada. O Houston, nesse momento, é o 2º colocado do Oeste. E assim, sem ninguém falar nada, né? Sem ninguém perceber, o Houston tá, ó, subindo, não para de ganhar. E não é que tá ganhando na sorte, não, tá ganhando na competência. Ontem foi um jogo mais difícil do que deveria, considerando os desfalques dos Sixers e o momento horrível dos Sixers? Foi. Dava pro Houston ter ganhado de uma forma um pouco mais fácil. Era esperado uma vitória um pouco mais tranquila do Houston. Mas considerando que era um back-to-back, toda a questão do cansaço, né? E tinha um grande treinador do outro lado. Apesar do Nick Nurse não viver o seu melhor momento, talvez seja até o pior momento dele na carreira, ele ainda é o Nick Nurse. Ele ainda é um grande treinador. E o Maxey jogou pra caralho também, então não é que tinha uns Zé Ninguéms ali do outro lado. Era um time que tá numa fase ruim, tava desfalcado,
mas que tinham seus valores. E o Houston foi lá e venceu. E venceu tendo um Jalen Green entregando um dos seus melhores jogos na temporada, 41 pontos pra ele, jogo absurdo dele. O Sengun, de novo, sendo decisivo. Foi um jogo brilhante do Sengun no geral? Não, não foi um jogo brilhante. Até o terceiro quarto, ele só tinha 3 arremessos convertidos no jogo. Tava bem. Não tava bem. Só que no quarto período, ó, na prorrogação, ele destruiu. 14 pontos foi o que o Houston marcou na prorrogação. Dos 14, 11 foram do Sengun. Fora um impacto gigante que ele teve na defesa. Atuação defensiva enorme. Pegou rebotes importantíssimos ali no final do jogo. Conseguiu ir bem ali no lance livre. Cavou lance livre e decidiu a partida. Então, mano, jogo excelente do Sengun, pensando na parte de decisão, né? No geral, não foi um jogo brilhante, mas ele foi brilhante quando precisou ser. Então, jogo bom do Sengun ali no clutch. E o Aman Thompson é brincadeira o que esse cara tá jogando, né? Assim, eu acho que nenhum segundo-anista tá sendo tão subestimado nessa temporada como o Alperen Sengun. A gente tá falando muito aí do Brandon Miller, que tá tendo um segundo ano muito bom. A gente tá falando muito do Embanyama, que tá tendo um segundo ano muito bom. Mas o Aman Thompson é simplesmente sacanagem que esse cara tá jogando. Hoje, rapaziada, o Aman Thompson, ele estaria no time ideal de defesa da temporada, tá? Hoje ele estaria no time ideal de defesa. O que esse cara tá defendendo é uma enormidade. Uma enormidade. O cara em back-to-back conseguiu aí 3 steals e 3 blocks, mano. Pelo menos, né? Dos 2 jogos aí foram pelo menos 3 steals e 3 blocks, cara. 2 jogos seguidos, mano. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Marcação dele fora da bola é uma coisa impressionante. Marcando ali mano a mano é enorme. O que ele gera de contra-ataque, o que ele gera de situação de transição pra esse Houston é sacanagem. É sacanagem. E tá produzindo também no ataque. Não é que ele tá só defendendo, tá produzindo bem no ataque também. Então o Aman Thompson é gigantesco, tá? Segundo ano gigantesco do Aman. E grande vitória do Houston. A fase é muito boa e tem que ser mais falado. Houston é um time que tem que ser, sim, muito mais falado. Tem que respeitar o senhor Houston Rockets. E Mildoka fazendo um trabalho brilhante. Já ano passado já foi um trabalho bom. Né? Era muito nítido que era só questão de tempo para esse trabalho dar frutos mais relevantes. E é o que a gente tá vendo nessa temporada. Time jogando bem, vencendo adversários difíceis, conseguindo vitórias em contextos complicados, em back-to-back e tal, prorrogação. É isso, cara. É isso. O time tá sendo muito bem. Tá sendo bem foi bem montado e tá sendo muito bem lapidado. Esse time do Houston tá sendo muito bem lapidado. E assim, eu falei de Sengun, Aman, Jalen Green, mas Jabari vindo aí de uma sequência boa de jogos, depois de um começo de temporada fraco. Dillon Brooks e Van Vliet, mesmo não entregando números fantásticos, meu Deus, estão sendo bem importantes aí nos jogos. Tari Eason, hoje, é um dos melhores reservas da temporada. O time é muito bom, cara. Esse time é muito bom. Muito bom e a fase é fantástica. Já o Sixers segue em queda livre, né? Mais uma derrota. Né? Mais uma derrota em casa. Sixers que é um dos piores mandantes. São 2-7 de campanha jogando em casa. Ontem o Maxey tentou. Fez o que dava, mas tá muito difícil, cara. A situação do Sixers é desesperadora. São 14 derrotas na temporada, gente. E a gente ainda tá em novembro. E já são 14 derrotas. Dura demais a situação.
Seguindo, tivemos aí a vitória tranquila do Clippers em cima do Wizards por 121-96 aqui. Não tem nem muito o que falar sobre o jogo, foi um total amasso do Clippers. O que dá pra gente falar, e tem que falar, é sobre o jogo brilhante do menino Harden, hein? James Harden ontem teve uma noite de Prime Harden. Pra quem nunca viu o Prime Harden, pra quem não viveu o Prime Harden, ontem deu pra ter uma pequena noção do que esse cara foi no auge dele. Em 3 quartos, Malandro meteu 43 pontos, gente. Pô, é surreal, velho. Isso é surreal. E no Prime, o Harden fazia isso toda noite. Isso era o banal do James Harden. Em 2, 3 quartos, metia 40 pontos. Isso era o Harden no Prime. E ontem, a gente viu. A gente viu aí uma amostra do Prime Harden, jogo excelente. E vitória tranquilinha do Clippers. 12ª na temporada. E o Wizards segue aí em busca da primeira escolha geral, né? Wizards fechadaço o projeto Cooper Flag. Poucos times estão mais fechados com o projeto Cooper Flag do que o Wizards. Poucos times. Seguindo, tivemos a grande vitória do Dallas em cima do Knicks. Cara, isso aqui foi... E vitória do Dallas, hein, gente? Sem o Luka, sem o Clay, sem o Gafford. O time foi lá e sapecou 129-114 no Knicks, cara. Jogo muito grande do Dallas. Foi um jogo onde o Dallas liderou de ponta a ponta. De ponta a ponta. Jogaço. E coletivamente foi um jogo muito bom do Dallas, tá? O Curry teve ali o seu brilho com 23 pontos e 6 assistências. Jogou muito bem. Foi talvez o melhor jogador do Dallas ontem. Mas, PJ Washington, duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes. O Najee Marshall, 24 pontos. Jogou muito bem o Najee. E ele, Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie, que vinha há 2 anos não jogando absolutamente nada. Nos últimos jogos, o cara tá jogando bola, viu? Depois daquela atuação patética contra o Miami Heat, onde ele sim foi um dos grandes culpados pela derrota do Dallas, depois dali, são 2 jogos marcando pelo menos 20 pontos, cara. Ontem foram 21, com 9 assistências e só 1 turnover. Jogou muita bola o Dinwiddie e foi um dos grandes nomes dessa excepcional vitória do Dallas. Dallas chega a 11 vitórias na temporada, a 6ª nos últimos 7 jogos. Mano, baita resultado, cara. Baita resultado. E decepção por parte do Knicks, né? Jalen Brunson jogou bem, o Towns ali pontuou bem, contribuiu bem. Mas, pô, cara, ontem a defesa do Knicks foi horrorosa, hein? Vou tomar 129 pontos de um Dallas sem Luka, Clay e Gafford. Foda, hein? É foda. Ontem o Thibodeau, ele deve ter soltado os cachorros no vestiário do Knicks. Foi piada. Porque ele, como grande amante de defesas, o Thibodeau talvez seja a única pessoa no mundo que fica, né, tão excitado vendo uma boa defesa como eu. Tem 2 pessoas que têm prazer assistindo uma boa defesa de basquete. Eu e o Thibodeau. Eu e o Thibodeau, a gente não pode estar juntos assistindo um bom jogo defensivo de algum time, porque senão a gente faz loucuras. Essa é a grande verdade. Não deixem eu e Tom Thibodeau juntos. A gente vai fazer loucura vendo um compilado de defesa em zona do Miami Heat. Pô, se coloca o Thibodeau aqui do meu lado, eu coloco na televisão um compilado da marcação em zona do Heat e do Spoelstra, pô, a gente fica maluco. A gente vai tirar a roupa. Eu não vou falar o que a gente vai fazer, mas eu vou te falar. A gente não vai ficar de roupa. Essa é a grande verdade.
E a gente tem prazer em ver grandes defesas. E aí o Thibodeau, sendo esse cara, que assim como eu, tem fetiche em defesa, esse cara ontem deve ter ficado possesso vendo o Knicks tomar 129 pontos de um Dallas sem o Luka Doncic. Possesso. 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 Loucura, cara. Loucura. Mas grande vitória do Dallas, tá? Acima do demérito defensivo do Knicks, teve muito mérito ofensivo do Dallas. Grande jogo do Dallas ontem. Vitória gigante. Seguindo, tivemos o Memphis Grizzlies batendo o Detroit Pistons por 131-111. O Grizzlies ontem não teve o menino de Amoran, né? O Moran que voltou recentemente de lesão, já voltou a ser desfalque. Mas mesmo sem ele, o Grizzlies conseguiu uma excelente vitória, tendo o Marcus Smart como grande destaque. Tava agora falando sobre grandes defesas. O Smart, ele foi um dos defensores, ele é um dos defensores que eu mais gosto de assistir. Gosto muito dele, só que ontem ele se destacou mesmo no ataque. Vindo do banco, 25 pontos, 7 bolas de 3. Jogou muito o Marcus Smart e foi o grande nome dessa vitória do Grizzlies, a 12ª do time na temporada e a 12ª derrota do Pistão. Seguindo, putz, isso aqui foi loucura, gente. Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Isso aqui foi doideira, tá? A gente viu nesse jogo a maior pipocada dessa temporada. Uma das maiores pipocadas dessa temporada. E uma das maiores reações dessa temporada. Esse jogo foi doideira, mano. Foi inacreditável o que rolou aqui. O Minnesota, que jogava em casa e vinha de 3 derrotas seguidas, precisava muito vencer pra ganhar aí uma moral. O Minnesota chegou no último período do jogo sendo meio que o dono ali do jogo, tá? Sendo o dono do momentum da partida. Minnesota fez um terceiro quarto absurdo, meteu 31-17 no terceiro quarto, jogou muita bola. Só que aí, do nada, em um espaço de 3, 4 minutos, Minnesota tomou uma run de 21-4, pô. 21-4. O Minnesota foi totalmente cozinhado no quarto período. O Malik Monk acabou com o Minnesota. E ainda teve no fim ali o Darren Fox matando a Dagger ali, faltando 1 minuto e pouco pra acabar o jogo. Acabou com o jogo, assim. Foi inacreditável a forma como o Minnesota saiu de dono do jogo pra total pipocada. Foi muito rápido. Foi muito rápido. O Minnesota, gente, nos últimos 5 minutos de jogo, marcou 2 pontos. 2 pontos, cara. Não dá, mano. Desculpa, não dá. Não dá. Se é aqui no Brasil, a gente já tava falando sobre esquema de aposta. Essa é a verdade. Pô, gente, 2 pontos em 5 minutos. 5 minutos finais do jogo, jogando em casa. Não dá, mano. Não dá. É um nível de pipocada muito alto. Muito alto. É papo de sair na mão no vestiário. É papo de quebrar coisas. Entendeu? É revoltante, cara. Eu, se fosse torcedor do Wolves, nossa, eu tava indignado. Indignado. E foi surreal. Sabe? E, sim, eu não fiquei indignado porque eu não sou torcedor do Wolves. Agora, o Anthony Edwards, esse sim ficou indignado. E publicamente. Tá? O Anthony Edwards, depois do jogo, ele soltou a seguinte aspa. Querem que eu fale sobre como esse time tá parecendo um lixo? Viramos uns frouxos como time. Nós nem conversamos mais. E pior, frouxos que só crescem na boa. Até a nossa
própria torcida, caralho. Eles estavam nos vaiando. Então, assim, o Anthony Edwards estava putaço. E tem que tá putaço mesmo. Que bom que ele tá putaço. Que bom que ele tá revoltado. Porque, mano, assim, a situação em Minnesota é bem feia, tá? Eu sei que é começo de temporada, mas, mano, tá tudo dando errado lá, velho. São 4 derrotas seguidas, 7 nos últimos 10 jogos. E essa de ontem, inaceitável. Inaceitável o Minnesota perder um jogo desse. Não dava pra perder. Ah, Luiz, mas pô, você tá desmerecendo o Kings. O Kings teve todo o mérito do mundo, tá? Vitória gigante do Kings, fora de casa, sabe? Voltou a vencer depois aí de 10 dias. Malik Monk jogou pra caralho, meteu 11 pontos nos últimos 5 minutos de jogo. Jogou muito, Malik Monk. O Kings tem total mérito na vitória de ontem. Total mérito, tá? Mas o Minnesota não podia ter cedido essa vitória pro Kings. Não podia, tá? E é foda, cara, porque é muita coisa dando errado em Minnesota. E pouca coisa dando certo. O Minnesota virou um time que não é confiável. Isso é muito louco, porque ano passado o Wolves foi um dos times mais confiáveis da NBA. Em termos de entrega, em termos de performance. Temporada passada, pegando a temporada regular, velho, você conta nos dedos da mão, de uma mão, os jogos ruins que o Minnesota fez. Perdeu jogos, beleza, todo mundo perde. Mas jogar muito mal, do nível que jogou ontem, foram raríssimos jogos. Raríssimos. O Minnesota foi, temporada passada, um dos times mais sólidos. Talvez o time mais sólido. Ah, não é o porque o Celtics, brincadeira, né? Mas o Minnesota foi, depois do Celtics, considerando o ano inteiro, o time mais sólido da NBA. Em termos de entrega, em termos de atuações. Nessa temporada, essa solidez acabou. Acabou. Acabou a solidez do Minnesota. É um time que defensivamente oscila pra caralho, coisa que não acontecia temporada passada. É um time que ofensivamente depende demais do Anthony Edwards, mas demais mesmo. A transição ofensiva, que era uma das melhores coisas que o Minnesota fazia, não tá rolando nessa temporada. Julius Randle vem jogando bem, mas eu ainda acho que as características dele estão dando uma travada nesse ataque do Minnesota. E aí não tem muito o que ele fazer, são as características dele mesmo. Aí é trabalho do Chris Finch ajustar o time. Ele ainda não conseguiu achar o melhor jeito do Minnesota atacar com o Julius Randle. O DiVincenzo não tá bem. Não tá bem. Não encaixou. E os últimos jogos dele são bem ruins. Então, é muita coisa dando errado, velho. O Gobert é uma atuação boa pra 5 ruins. Né? Pô, cara, ontem o Gobert não conseguiu fazer nada contra um Sabonis pendurado no fim de jogo, mano. Entendendo? Na noite anterior, foi humilhado pelo Şangün. O Şangün meteu o too small pro Gobert. Então, velho, a situação é complicada em Minnesota, tá? Da mesma forma que eu falei semana passada. Não, semana passada não. Nessa semana. Foi nessa semana? Foi nessa semana? Foi nessa semana. Da mesma forma que eu falei que o Kings precisava dar uma ligada, né, que era pra acender o sinal de alerta lá em Sacramento, também tem que acender o sinal de alerta em Minnesota, velho. As coisas estão muito feias por lá. Muito feias. São derrotas, são atuações ruins, são pipocadas. Feio, cara. Bem feio. Decepcionante o Minnesota, tá? Muito decepcionante. Vamos lá, gente. Os últimos jogos. Toronto Raptors venceu o New Orleans Pelicans por 119-93. Vitória tranquila do Raptors, que teve ali o RJ Barrett e o Scottie Barnes flertando com triple-doubles. RJ meteu 22 pontos, pegou 8 rebotes, deu 11 assistências. RJ Barrett sendo um playmaker muito bom em Toronto. Muito legal ver essa vertente do RJ Barrett. E o Scottie Barnes, 17 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Essa duplinha, ela é bem interessante, viu?
Ele é bem interessante. Tendo ainda ali um Agbaji jogando bem. Interessante esse Toronto, viu? Boa vitória. 5ª vitória do time na temporada. 15ª derrota do Pelicasso. Quem ganhou ontem, quem voltou a ganhar ontem foi o Lakers, né? Lakers que vinha de uma sequência bem ruim de jogos, né? Perdeu pro Magic, perdeu feio pro Suns, né? Tomou aquela saraivada no segundo tempo. O Lakers ontem conseguiu uma boa vitória contra o Spurs. 119-101 foi o placar. Foi um jogo onde o Lakers construiu uma boa vantagem ali no primeiro tempo. Né? O Anthony Davis fez um primeiro quarto excelente, conseguiu ter um desempenho muito bom em cima do Embiid. No segundo quarto, quem apareceu bem foi o DeAngelo Russell. Incrível que pareça, né? O DeAngelo fez um bom segundo quarto, apareceu bem ali, né? Vindo do banco. E aí o Lakers levou para o intervalo uma vantagem de 11. Na volta do intervalo, o Lakers deu aquela já tradicional relaxada, né? O time deu aquela relaxada, caiu de rendimento, começou a executar de forma porca nos dois lados da quadra. E aí o Spurs aproveitou disso, né? O Wembanyama, Stephen Castle apareceram bem ali, o Chris Paul, né, também apareceu bem. E aí o Spurs conseguiu diminuir a desvantagem para só 4 pontos, né? Chegou ali pro jogo. Mas aí o Lakers acordou, né? O LeBron assumiu ali o time no fim do terceiro quarto, conseguiu recolocar o Lakers com uma boa vantagem. E aí no quarto período foi só questão de administrar e garantir a 11ª vitória na temporada e fez com que o Spurs sofresse a sua 9ª derrota. O Spurs que vinha de 4 vitórias seguidas, né? O Spurs vinha numa sequência muito boa, tanto que pra mim o Spurs era favorito no jogo de ontem, tá? E o Lakers foi lá e conseguiu vencer, cara. Muito boa vitória do Lakers, tirando ali a cochilada no terceiro quarto. Foi um jogo em si bem bom do Lakers. Dalton Knecht entregou uma atuação maravilhosa de 20 pontos, 4 de 10 no perímetro. Dalton Knecht, ele se isolou como o calouro com mais bolas de 3 nessa temporada. Tá jogando muito, cara, Dalton Knecht. Jogando muito. Foi o terceiro jogo dele de 20 pontos nessa temporada. E ontem ainda pegou 8 rebotes, ajudou na defesa. Jogando bola, cara. O Dalton Knecht é muito bom. Por isso que eu critiquei muito o JJ por ter colocado ele no banco nos últimos jogos. Porque ele é muito bom, velho. Ele é muito produtivo. Ele contribui pra caramba. Sabe? Ele tem que ser titular desse time. Ontem foi titular e olha o que ele fez. Né? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Como diria Galvão Bueno. Olha o que ele fez. Jogou muito, cara. Jogou muito. Tem que ser mantido. Não existe o Dalton Knecht não ser titular desse Lakers. Não existe. Não existe. Para além dele, Anthony Davis, duplo-duplo, 19 pontos, 14 rebotes, né? Ainda distribuiu 7 assistências. Bom jogo do AD. DeAngelo Russell veio bem do banco com 17 pontos e 5 assistências. E o LeBron entregou mais um triple-double, se não me engano, o 5º ou 6º dele na temporada. Foram 16 pontos, 11 assistências e 10 rebotes pro nosso querido velho. Pelo Spurs, destaque vai pro Embiid e pro Stephen Castle. O Castle, de novo, entregou um jogo bom, tanto na parte defensiva como na parte de criação de jogadas. E o Embiid entregou mais um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes, ainda deu 3 tocos na partida. Seguindo, tivemos, o poderoso Brooklyn Nets fez mais uma vítima, hein? Fez mais uma vítima. Os comandados de Jordi Fernandes cometeram mais um crime no Oeste, hein? O Brooklyn, que nessa temporada é o time que mais venceu times do Oeste, né? Ontem fez mais uma vítima. Foi o Phoenix, né? O Phoenix Suns jogou em casa, lá no Arizona, com Kevin Durant, Devin Booker, e não aguentou os comandados do Jordi. O Brooklyn venceu o Suns por 127-117 em mais um jogo onde o Jordi mostrou quão bom treinador ele é. É simplesmente incrível o que esse cara tá fazendo com tão pouco material humano. É bizarro, cara.
Ontem, só pra vocês terem noção, os grandes destaques do Brooklyn foram o Ben Simmons. Sim, o Ben Simmons. Aquele Ben Simmons, tá? E o Tyrese Martin. É um cara que ninguém sabe quem que é. Se eu botar uma imagem do Tyrese Martin aqui, você não vai saber quem que ele é, mano. Você não vai saber quem que ele é. E esse cara, ontem, dropou 30 pontos na cabeça do Phoenix. Pô, tá ligado? É bizarro, cara. E detalhe, Brooklyn ontem, sem Cam Thomas, sem Claxton. Sem Cam Thomas e sem Claxton. Baita jogo do Brooklyn, mano. Especialmente o segundo tempo. O segundo tempo do Nets foi maravilhoso. Meteu 33-21 no terceiro quarto. Ben Simmons acabando com a defesa do Suns. E no quarto período, no momento onde o Phoenix tentou ali se recuperar, né? O Kevin Durant tentou resgatar ali o jogo. O Brooklyn foi muito bem, frustrando todas as tentativas de recuperação do Phoenix. Phoenix ia lá, tentava engatar uma sequência, Brooklyn ia, pô, esfriava com bola de 3, normalmente do Tyrese Martin. Kevin Durant ia lá, matava 2 bolas seguidas, Tyrese Martin ia lá, pô, matava de 3 e esfriava. Baita segundo tempo e vitória enorme do Brooklyn, a 9ª vitória do time na temporada, campanha 9-10. E cara, eu vou até buscar aqui o número de vitórias do Brooklyn contra times do Oeste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha visto isso aqui. Vou achar. Vou achar porque, pô, isso precisa ser falado. Aqui, ó. Contra times do Oeste, o Brooklyn tem 6 vitórias e 1 derrota, tá? E 1 derrota. E jogando fora de casa são 5 vitórias e nenhuma derrota, né? Não é isso? Não, perdão. Nessa viagem, né, no Oeste, são 5 vitórias e nenhuma derrota. Não é que são 5 vitórias e nenhuma derrota fora de casa na temporada. São 5 vitórias e nenhuma derrota nessa trip, nessa viagem que o time tá fazendo pelo Oeste. Cara, impressionante, mano. É impressionante o que o Brooklyn tá fazendo. Venceu o Grizzlies, venceu o Kings, venceu o Warriors, venceu o Phoenix. Grizzlies 2 vezes, né? E ainda venceu o Bucks de rolé. Já venceu o Bucks de rolé. Cara, que história do Brooklyn Nets nessa temporada, hein? Que história. E é uma pena que em fevereiro esse time vai ser totalmente desfeito, né? É uma pena. Mas é parte do processo, né? Mas que bom, né, que estamos podendo ver esse time jogando bem, cara. Porque temporada passada, velho, foi muito duro ver o Brooklyn jogar, né? Feio demais ver o Brooklyn Nets jogar a temporada passada. Nessa temporada tá bem melhor, mas muito melhor. Não tem nem comparação. E aí é muito total mérito do Jordi. Que técnico, que treinador. Nossa, velho, é bizarro. É chover no molhado elogiar o cara, né? Eu, como um dos caras que mais defendeu a contratação do Jordi, fico muito feliz em ver ele tendo esse sucesso, mano. Nossa, que trabalho. Que trabalho. Em compensação, senhor Budenholzer ontem. No bolsinho do Jordi, o Budenholzer, hein? No bolsinho do Jordi. Assim como o Steve Kerr ficou no bolsinho do Jordi, o Budenholzer também ficou, tá? O Budenholzer também ficou. Impressionante, cara. Impressionante. Que história. Que história. Bom, Denver Nuggets venceu o Utah Jazz ontem por 122-103, né? Vitória importante aí depois daquele atropelo que tomou do Knicks, né? Nikola Jokic, atuação muito forte. O 7º jogo dele de 30 pontos nessa temporada. E a 10ª vitória do Denver. Denver campanha 10-7. E o Jazz, que assim como o Wizards, tá muito engajado no projeto Cooper Flag, sofreu sua 14ª derrota. E aí, meus amigos, pra gente encerrar aqui nosso Switch TV Show de hoje, comentar sobre a vitória do Oklahoma City Thunder
em cima do Golden State Warriors. O Thunder foi a São Francisco, foi lá no Chase Center e venceu o Golden State, que não teve o Stephen Curry. Curry ontem não jogou, problema no joelho, se não me engano. Thunder foi lá, bateu o Golden State por 105-101, num jogo muito bom, tá? Jogo muito bom, jogo pegado. Defensivamente, foi um jogo muito legal de se ver. Esse é o típico de jogo. Esse é o tipo de jogo que eu fico maluco assistindo, porque é muito bom ver grandes defesas se enfrentando. E ontem foi o que a gente viu, cara. Um duelo defensivo muito bom. Golden State conseguiu achar ótimas alternativas ali pro Shai. O Warriors conseguiu tornar a vida do Shai ontem bem difícil, tá? Eu sei que os 35 pontos dele e as bolas que ele matou no final do jogo dão a impressão de que, pô, jogo absurdo do Shai. De fato foi um jogo muito grande. Mas não foi um jogo fácil pro Shai, não, cara. O Warriors dificultou de todas as formas possíveis a vida do Shai, né? Uma coisa que o Warriors fez muito bem, né? Especialmente ali no segundo quarto, foi tirar os arremessos favoritos do Shai. Ontem o Warriors obrigou o Shai a arremessar de lugares que ele não gosta tanto e de formas que ele também não gosta tanto. Ontem o Shai basicamente só conseguiu arremessar em situações de pull-up ali, cara. Ele ficou arremessando de pull-up a noite inteira porque era o arremesso que o Warriors cedia pra ele. E essa bola não tava caindo. É que no fim caiu, né? Porque ele é absurdo. Mas assim, o Warriors fez um trabalho excelente. Da mesma forma que o Thunder fez um trabalho muito bom na defesa também. Defensivamente foi um jogo muito bom do Thunder. Hartenstein gigantesco, conseguindo posses muito muito grandes ali no final do jogo. Marcou inclusive o Buddy Hield, uma das posses decisivas. Foi um jogo muito bom defensivo. E um jogo, no geral, bom também. Jogo cheio de reviravolta, né? O Thunder começou melhor, ganhou o primeiro quarto por 39-23. No segundo quarto, mesmo com o Warriors marcando bem, conseguiu ainda sustentar 12, indo pro intervalo. Daí, na volta do intervalo, o Golden State cresceu demais no jogo, a defesa apertou ainda mais. Podziemski e Buddy Hield mataram bolas enormes no terceiro período, foram muito bons. E aí o Golden State conseguiu tirar a desvantagem, foi pro último quarto perdendo por 1 ponto, se não me engano. E aí no último quarto foi aquela loucura. O Warriors virou o jogo, o Thunder retomou ali com o Shai. Golden State no fim teve ali algumas chances de matar o jogo, de virar a partida de novo, mas acabou desperdiçando. Golden State chegou a ficar, cara, 5 minutos sem pontuar, né? Uns 4, 5 minutos sem pontuar. Foi um final de jogo bem caótico por parte do Warriors, mas os caras tiveram a chance ali de ganhar. Eles tiveram a chance, mas acabaram não aproveitando. Thunder conseguiu essa vitória muito importante para manter o Thunder na liderança do Oeste. O Thunder agora tem 14-4 de campanha. E, assim, uma vitória muito importante também, considerando que o Thunder já não teve o Chet, não teve o Caruso e perdeu o Jalen Williams no primeiro tempo. O Jalen acabou sofrendo uma lesão no olho, um lance ali com o Kuminga, se não me engano, e ele jogou só 16 minutos, cara. Então, sem 3 jogadores importantíssimos, 2 titulares absolutos, o Thunder conseguiu buscar o jogo, cara, conseguiu buscar a vitória. Tomou a virada, mas foi lá e retomou, então uma vitória realmente muito grande pro Thunder. Uma vitória que mostra o caráter que esse time tem. E que jogo, cara. Jogão. Realmente foi um jogo que fechou com chave de ouro aí a rodada. Grande jogo. Realmente grande jogo. Eu sei que o torcedor do Warriors, né, ficou chateado aí porque tava muito perto de ganhar, né? A vitória tava na mão. Mas não deu. O gigantesco conseguiu a sua vitória e conseguiu aí manter a liderança da Conferência Oeste. Bom jogo, muito bom jogo. Enfim,
Sobre a rodada de ontem, era isso, tá? E o programa de hoje também era isso, tá, gente? Não teremos hoje giro de notícias, até porque não saiu nada tão relevante assim. Então hoje vamos ficar só nisso mesmo, tá? Mas eu acho que tá bom, né? Acho que foi um bom programa. Foi um bom programa. E me falem aí nos comentários. Gostou do programa de hoje? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve e antes de eu soltar aqui aquele merchanzinho pra vocês, só rodar a vinheta uma última vez, né? Pra despedir, tem que rodar a vinhetinha. Aí, agora sim, agora sim. Ó, rapaziada, antes de eu encerrar, deixa eu só dar aquele recadinho pra vocês sobre o League Pass, tá? O League Pass, pra quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade. E aí, rapaziada, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aí do vídeo, que vai oferecer pra vocês o League Pass com desconto, né? Um baita desconto, tanto no plano mensal como no plano anual, e com um período de 7 dias grátis de teste, tá? Então você que não tem o League Pass, usa o link, se cadastre, e aí você tem o League Pass com 7 dias totalmente grátis pra testar. Então, oportunidade muito boa, é só usar o link e aproveitar, tá bom? É isso então, gente. Obrigado pela audiência nessa quinta-feira. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e tchau!